Então, falando de risco, para quem já abriu conta num banco e começou a talvez falar com o teu gerente ou talvez com um assessor de investimento, ou abriu uma conta numa corretora, com certeza se deparou com um questionário de risco. Você tem um questionário lá de 10, 12 perguntas, que vai fazer algumas perguntas como se o mercado caísse, como você ia reagir, ou você vai fazer aportes mensais, ou você está tirando dinheiro do seu portfólio todo mês, se você precisa desse dinheiro. Algumas outras perguntas mais subjetivas, como você ia se sentir, se o mercado desabasse, se ia comprar mais, se você ia vender. E é uma ferramenta que existe, uma ferramenta que eu não estou aqui para criticar, ela é boa, ainda bem que ela existe, mas é uma ferramenta muito simplificada. O banco, a corretora, tem talvez alguns milhões de clientes. Imagina, você vai no Itaú, Itaú tem milhões de clientes. Cada gerente de conta gerencia aí 800 pessoas, 1000 pessoas, sei lá, é um número enorme. E ele não tem como sentar com você e entrar um pouco mais a fundo para entender a sua vida, a sua situação, fazer um planejamento financeiro completo. Então ele te entrega um questionário, que é bom que exista, mas serve só para uma questão de legislação. E, quer dizer, não só para isso, ele te ajuda, ele é uma ferramenta válida, eu recomendo que todo mundo faça, mas tem muito mais detalhes sobre o risco que o questionário não vai trazer para você. Então, a vida das pessoas ela é muito mais complexa e meia dúzia de perguntas não respondem isso. E o que eu defendo que para você saber o teu perfil de risco, você tem um planejamento, você faça um planejamento antes de começar a investir. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, alguns erros que pessoas cometem na hora de fazer os seus investimentos, tanto pegando risco de mais ou risco de menos também. E a maioria da mídia não fala das pessoas que não tomaram o risco que deviam ter tomado e não conseguiram crescer o seu portfólio. Isso também é um risco válido. Então, o ideal é você ter um plano de investimentos, sabendo a tua situação atual, aonde você precisa chegar, onde você quer chegar para atingir seus objetivos. E a partir daí, você vai ver se o caminho para chegar lá é um caminho que você está confortável ou não. E mais outro detalhe é que a vida das pessoas muda. E às vezes um evento novo na sua vida muda completamente o seu perfil de risco. Só que a maioria das pessoas não para pensar sobre isso e não para também. A mídia, os relatórios ou os questionários, eles não vão te ajudar com isso. Por exemplo, o nascimento de um filho, isso muda o teu perfil. Você pode ser muito mais agressivo quando você não tem outra pessoa para cuidar. Mas a partir do momento que você tem um filho ou uma filha, você tem que pensar que você vai ter uma pessoa para cuidar para os próximos aí, pelo menos 18 anos, talvez até mais. E aí você não possa ser mais tão agressivo com os teus investimentos. O teu padrão de vida fica muito mais difícil de você diminuir o seu padrão de vida se tiver uma crise ou um problema quando você tem filhos. Então esse é um evento muito importante que tem que ser levado em conta. Outro evento muito importante na vida das pessoas é a aposentadoria. E aí eu vou falar um pouco mais pra frente, eu não vou me avançar muito, mas a aposentadoria é um grande evento que tem que ser levado em conta nos seus investimentos. Quando você é jovem, você está num período da vida muito diferente de quando você está próximo para se aposentar. E eu vou falar isso mais para frente quando eu falar de alguns exemplos que eu já vi na minha carreira. A Sueli tem uma pergunta aqui. Querido Érico, meu receio é ficar tão longe da minha bolsa ou carteira. Como acessar quando for necessário? Sueli, a gente vai falar isso mais pra frente, tá? Fica aí, lá no final a gente discute esse assunto. Obrigado pela tua pergunta. Então, primeira coisa quando a gente fala de risco e retorno andam juntos. É a famosa frase, quem não arrisca não petisca. Para você crescer teu patrimônio, para você gerar renda, você precisa assumir alguns riscos. E esses riscos, e aí por isso que eu defendo a ideia de você ter um plano de investimento, você saber onde você está, saber quanto que você precisa desse portfólio, ou qual que é o teu objetivo, qual que é o teu tempo para chegar nesse objetivo, vai te ajudar muito e vai clarear muito a questão do risco. Então eu queria trazer para vocês 3 conceitos
para vocês pensarem e pensem na situação de vocês sobre esses conceitos. O primeiro que eu quero falar é tolerância de risco. Quanto que você toleraria de ver seu portfólio oscilar para cima e para baixo? Você aceitaria ele subir muito? Todo mundo aceita. Mas se cair? Se ele cair 5%, tudo bem? 10%, 20%. Tem pessoas que caiu 5%, elas já estão se desesperando. Tem outras pessoas que se cair 5%, ela não está nem preocupada. Então, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é a tolerância. Quanto vocês toleram de ver essa oscilação do seu portfólio? O segundo conceito é a capacidade. E veja aqui que tem uma grande diferença. Você pode até ter capacidade de ver seu portfólio oscilando. Você pode até, se o seu portfólio cair ou subir, isso possivelmente não vai alterar o seu padrão de vida. Principalmente se você não precisa desse dinheiro. Se é um dinheiro que você vai usar daqui 15 anos, 10 anos. Então, o que acontecer é você tem uma capacidade de tomar o risco se você não precisar desse dinheiro. Se ele cair 30% agora, mas se ele vai se recuperar, eu estou tranquilo. Só que aí depende. Então, por isso que eu quero trazer para vocês a importância de diferenciar o que é tolerância, quanto eu tolero ver isso subir e descer e quanto eu tenho a capacidade. Algumas pessoas, por exemplo, um colega meu investiu na bolsa e ele ia comprar um imóvel no final do ano. Ele é jovem, ele está ainda no processo de acumulação, ele tolera o risco, só que não tem essa capacidade porque o objetivo dele está muito próximo. Então, esse meu colega investir em bolsa, teoricamente, é um erro, porque apesar de ele ter a tolerância, ele não tem a capacidade, porque é o dinheiro que ele precisa no curto prazo. E eu vou falar para vocês um pouco mais para frente a importância do prazo. E o terceiro risco, palavra que eu quero trazer para vocês para definir o risco é a necessidade. Algumas pessoas não têm a tolerância para o risco, elas têm a capacidade e elas têm a necessidade, apesar de elas não terem a tolerância. Veja só que paradoxal. Elas precisam crescer o portfólio, digamos, eu trabalhei com um cliente recentemente, ele tem 45 anos e ele não tolera muito bem o risco, ele não aceita o risco. Só que ele tem um objetivo de se aposentar aos 60. E ele começou tarde no seu período, ele está começando agora com o seu plano de investimento. Então ele precisa crescer esse portfólio de uma forma bastante agressiva para poder chegar no objetivo dele, que é se aposentar daqui 15 anos. E dentro da matemática financeira, e mais para frente, numa outra live, quando eu falar como fazer o seu planejamento financeiro, vocês vão ver que a taxa de retorno é um fator muito importante para definir o seu objetivo. Não adianta, se o teu portfólio crescer zero, você não vai chegar no objetivo de ter X de renda por mês. Então talvez você tenha uma necessidade de ser um pouco mais agressivo. Ou talvez não, talvez você já está aposentado, você não tenha necessidade. Então eu queria trazer para vocês 3 conceitos que a maioria dos questionários que vão avaliar o teu risco não falam. Ou falam muito bem na parte da tolerância, mas talvez não falem tão bem na parte da capacidade, ou seja, eu consigo dormir à noite se o meu portfólio cair? Essa é a primeira questão para vocês. Eu queria que vocês colocassem no chat, ou escreve, se vocês não quiserem colocar no chat, escreve no caderninho. A segunda questão é, eu tenho capacidade de assumir riscos? Se o meu portfólio cair, isso vai ser um problema? Eu vou ter que diminuir o meu padrão de vida ou nada vai ser impactado? Então é quanto eu tolero, quanto eu tenho capacidade de assumir. E a terceira parte, que é um pouco mais complexa, e por isso você precisa ter um planejamento financeiro, para você saber a tua situação direitinho, eu tenho necessidade de assumir mais riscos? O custo de oportunidade de eu não crescer meu portfólio vai ser um problema lá na frente? Se eu perder 15 anos de crescimento, de renda, de rentabilização do meu portfólio, talvez meu portfólio não cresça o suficiente e seja um problema lá na frente? Então eu queria trazer para vocês esses 3 pontos que são muito importantes na definição do risco. E aí eu queria mostrar para vocês alguns fatores que são muito importantes ser considerados antes da gente falar dos riscos do mercado e outros riscos que eu vou trazer para você ali na frente. Então a primeira parte que é inegociável para todo mundo que está começando é: você já tem formada a sua reserva de emergência? E eu tive uma conversa muito interessante com uma pessoa semana passada que a primeira falou que ela não tinha reserva de emergência, mas depois, quando ela pensou tudo que ela tem, ela falou: eu tenho minha reserva de emergência, eu só não entendi o que era reserva de emergência.
Reserva de emergência, por definição, é um dinheiro que você tem que está seguro e acessível qualquer dor de barriga que você tenha. Bati o carro, passou um vendaval e destelhou a minha casa, acabei indo para o hospital, perdi o emprego, qualquer coisa que aconteceu, é um dinheiro que está lá, está líquido e está de fácil acesso que eu posso pegar e usar se eu tiver algum problema. Então, ter uma reserva de emergência é não negociável. Quanto? Fala-se muito de 6 meses, mas isso depende de pessoa para pessoa. Se você for autônomo, se a tua renda varia muito de um mês para outro, de um ano para outro, se é, por exemplo, corretor de imóveis, que pode ter um ano que vai ganhar muito dinheiro e outro ano talvez não tanto, talvez 6 meses seja pouco, talvez o ideal seja ter um ano. Se você é funcionário público e você sabe que teu emprego é extremamente estável, a tua renda é estável, talvez você possa até não precisar de 6 meses, talvez 4 meses seja o suficiente. Mas ter uma reserva de emergência acessível é não negociável antes de tomar mais riscos no mercado. Mesmo que essa reserva não vá crescer muito, mesmo que ela esteja no Tesouro Selic, num CDB ou num fundo DI do seu banco, deixe ela de lado, que ela é muito importante. A segunda questão que eu quero trazer para vocês é o tempo. E eu vou mostrar mais para frente por que o tempo é tão importante. A questão que eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês, ou pode colocar aqui no chat, é quanto tempo vocês têm até vocês precisarem utilizar, fazer saques do seu portfólio, seja o saque completo ou alguns pequenos saques. E o tempo, ele muda todas as coisas. O tempo pode ser seu maior amigo ou seu maior inimigo. Por exemplo, se você tiver com seus 25, 30 anos e você vai poupar e você vai adicionar dinheiro no seu portfólio para os próximos 30 anos, se tiver uma crise agora, se o mercado cair, eu não estou muito preocupado. Para mim é até bom, eu vou estar comprando barato. Agora, se o tempo que para você é daqui 6 meses que você vai sacar, imagina se tem uma queda e esse teu portfólio cai na hora que você vai precisar comprar uma casa, ou um carro, ou pagar uma dívida, ou seja lá para o seu objetivo. Então, o tempo é uma coisa que muda muito. E o seu objetivo também é uma questão muito importante. Por exemplo, algumas pessoas têm o objetivo de se aposentar com tal idade, ou têm o objetivo de chegar a ter tanto dinheiro em tal data, e talvez, se você for muito conservador, você não vai atingir o seu objetivo. Então, o teu objetivo é um detalhe muito importante. E outro detalhe é a sua idade e situação. Como eu estava falando, uma pessoa que está com 30 anos e fazendo aportes todo mês, e ela não vai se preocupar, você vai precisar desse dinheiro daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, não tem grandes preocupações de queda no mercado. Até você vai comprar épocas que o mercado está alto, épocas que o mercado está baixo, mas na média você vai estar comprando e adquirindo o seu patrimônio. Então é muito fácil, quando você está jovem, tomar riscos. Teu filho nasceu, você vai saber que talvez você vai ter mais despesas, talvez você tenha que começar a ter saques do teu portfólio, aí a situação muda. E principalmente quando você está com 70 anos, 65 anos e você já está aposentado, e você está sacando um X% por ano, 4, 5%, 10, 15%, seja lá qual for o valor do portfólio, para complementar a tua renda, nesse momento você tem que ser muito mais cuidadoso. Porque primeiro, se tiver uma grande perda no seu portfólio, você já não vai voltar para trabalhar. Você já está aposentado, você não quer ter essa queda no padrão de vida. Então, a partir de uma certa idade, você se torna muito mais conservador, o que é natural, que é uma fase da vida. Em momentos que você está tendo retirada, quedas no mercado te impactam muito, porque você vai ter que vender para complementar a tua renda numa época que você está perdendo. Então, tá vendo aqui, um questionário é muito bom, só que ele não te leva a essa situação completa para você analisar o risco dos seus investimentos. Agora, pessoal, eu quero fazer um exercício com vocês e eu quero que vocês anotem numa folhinha de papel ou talvez no seu celular quanto que você tem de patrimônio. Dinheiro no banco, qual que é o teu valor do seu portfólio. Anota ali, eu vou tomar um golinho d'água enquanto isso. Pessoal do Instagram, queria só avisar que a live está sendo no YouTube e eu queria convidar vocês para assistir aqui no YouTube. Tá muito legal essa live hoje. Então, pessoal, anotaram? Eu queria que vocês fizessem um favor. Dividam esse número por 2. O valor lá do teu patrimônio, o valor da tua carteira de investimentos,
e divide por 2. Se o teu portfólio caísse pela metade, como que você se sentiria? Você estaria em pânico, falando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você ia dormir bem à noite? Isso ia impactar a sua vida? Isso ia impactar o seu padrão de vida? Você teria que fazer mudanças no seu dia a dia? Ou não teria nenhum impacto? Se você respondeu sim para todas as primeiras perguntas que eu fiz, com certeza você não está num portfólio muito agressivo. E existem quedas no mercado. Como, por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês o que aconteceu em março do ano passado, quando bateu a pandemia. Quem tinha todo o seu dinheiro na Bolsa Brasileira, no Bovespa, viu essa montanha vermelha desabando, chegando a cair aí quase 50%. Aqui no gráfico está aparecendo 44%, mas no intraday ela chegou a cair 50%. Quem tinha dinheiro no exterior teve algumas vantagens. A Bolsa Americana também caiu, ela caiu 32% no pior dia aqui, que foi o dia 23 de março. Foi o dia que o Fed anunciou que ia entrar e salvou os mercados, mas também caiu 30%. Mas quem investia no exterior tinha uma vantagem que o dólar disparou. Então, quem estava com os seus investimentos dolarizados, o dólar foi como um colchão. Em real, você ficou quase no 0 a 0. A bolsa caiu, mas o dólar disparou. Então, um amorteceu o outro. Mas quem estava investido na Bovespa chegou a marcar quedas aí de 44%, aqui como eu estou mostrando pelo gráfico, ou até mais. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é como você se sentiria se isso acontecesse? Eu estou vendo aqui a Solange dizendo que isso ia assustar a Solange bastante. Me assusta também, Solange, você não está sozinha. Eu acho que no momento que as pessoas vão lá e fazem o questionário do banco bonitinho, elas não têm, elas não pararam para fazer esse cálculo e falar, ai meu Deus, o que acontece se meu portfólio cair 40%? E na prática, esses questionários, eles são respondidos, as pessoas se sentem muito mais confiantes na hora de fazer o questionário, falam, Érico, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. E ela não parou para pensar todos os aspectos que envolvem as suas finanças. Então, a maioria das pessoas acaba sendo mais agressiva respondendo o questionário do que ela é na vida real. E tem até estudos de finanças comportamentais que respondem o que acontece na nossa cabeça. Tem dois mecanismos que as pessoas trabalham muito. Um é a ganância, a vontade de ganhar dinheiro, e outro é o medo. Eles se alternam aí, a hora que as pessoas estão, eu quero ganhar dinheiro, meu Deus, o que está acontecendo? Mas na prática, se você conhecer bem a sua situação, você vai conseguir pensar melhor na questão do risco do que só no questionário.